pouquinho antes e a gente aguarda os 5 minutos iniciais para os colegas conectarem, né? Então, já coloquei a nossa gravação a dar início. E depois desse vídeo, né? Assim como o vídeo da manhã vai estar disponível depois no Classroom lá para vocês, tá? Mariana colocou no chat que está sem microfone. Puxa, Mariana, vamos ficar sem poder ouvir a tua voz. Não faça mais assim, né? Tranquilo, Mariana, obrigado por avisar. A Bia molhou o celular. Ah, é assim mesmo, né? Acontece. Deixa secando que daqui a pouco volta a funcionar. Na sorte vai que dá certo, né? É isso aí. Muito bem, gente. Os slides também, né? Além da gravação, os slides dessa aula da tarde também vão ficar disponíveis para vocês da mesma forma, né? Que aconteceu com os slides da aula da manhã e todas as aulas anteriores, né? Na parte da manhã, logo no início, a gente já falou sobre o calendário, então não vou fazer uma repetição, né? Daquilo que a gente já falou na parte da manhã. A gente ressaltou, né? A importância do nosso processo avaliativo, né, para a nossa média final, né? Então, não deixem de se manter, né, em dia em relação aí à realização das avaliativas no Moodle, entregar o trabalho disciplinar. Alguns já entregaram, né? Ainda falta alguns outros da turma entregarem. É hoje, né? Até as 23h59, ainda tem tempo, né? Até a noite para fazer, mas não percam o prazo, tá? Então vamos começar a nossa revisão dessa segunda metade da disciplina, que é a aula 4, 5 e 6. Então, começando pelos conteúdos da aula 4. A aula 4 foram as ferramentas da qualidade. Então, a primeira ferramenta da qualidade que a gente abordou nessa aula 4 foi a folha de verificação. Então, qual a importância, né, da folha de verificação? A primeira importância básica é que ela faz a coleta de dados, né, a coleta de informações, para que já, né, nessa primeira ferramenta, a gente consiga identificar a importância dessas ferramentas da qualidade, que é a obtenção de dados, de informações, de fatos, de relatos, né, de registros, que vão ser utilizados pela gestão para a tomada de decisões, o que fortalece, né, uma decisão mais assertiva, no caminho certo, no caminho correto. Não que não possam haver falhas, né, em eventuais registros, mas encaminha, né, uma tomada de decisões com base, tá? E é isso que acontece, então, com a nossa folha de verificação. Nós temos aí, nessa folha de verificação, duas variáveis, né? A variável problema e a variável ocorrências. E aqui, então, um registro, né, desses dois elementos. Para cada problema, um determinado número de ocorrências, né? Então, já é possível, nessa primeira ferramenta, embora seja muito simples, né? Só coleta informações. Quais problemas estão sendo relatados? O número de vezes que cada problema desse foi relatado. É bem simples, né, essa folha de verificação. Mas já tem condições, né, de começar a tomar algumas decisões, como, por exemplo, né, então vamos focar, né, em atuar primeiro, dar prioridade àquelas que têm maior número de ocorrência. Então, a gente já estabelece uma hierarquia inicial aqui, né, em vez de, daqui a pouco, né, por uma questão de não ter a apuração de dados, fatos, históricos, registros, daqui a pouco a gente seguir um outro caminho, né, se basear na informação de alguém, uma impressão que alguém teve, e daqui a pouco não é nenhum desses problemas que estão relatados aqui, é um outro, né, talvez aconteceu uma vez, mas a gente vai por aquele caminho, né, então os registros ajudam a evitar os descaminhos no momento de uma tomada de decisões, tá, a importância da folha de verificação. É uma ferramenta simples. Ela não aprofunda uma análise, né, sobre o que está por trás de cada problema, mas ela já aponta os problemas.
Uma ferramenta para a gente aprofundar a observação é a ferramenta de estratificação. A ferramenta de estratificação, uma ferramenta então de aprofundamento da observação do contexto em que o problema se dá. Então, eu tenho o relato do problema, vamos pegar aquele primeiro, né? Que era o mais frequente ali, né? Atendentes desatentos. Então, isso é um relato, é um registro. Mas quais são os ângulos e os pontos de vista distintos sobre aquele problema? E isso é estratificação, ou seja, observar por outros ângulos, por outras perspectivas, o problema relatado. A ferramenta base, né, os tópicos ou variáveis básicas da estratificação são analisar o problema por tempo, por local, por tipo, por sintoma ou outros fatores. As empresas podem acrescentar, né, eventualmente, outros elementos, outras variáveis de estratificação, mas essa é a ferramenta básica, tá? Que a gente encontra em geral na teoria, nos livros, né? As empresas tendem a adaptar e acrescentar outros tópicos. Então, aquele exemplo ali, né, da folha de verificação, atendente desatento. Se eu for olhar por outros ângulos, então estou fazendo a estratificação. Se eu olhar pelo ângulo do tempo, né, ou seja, tem algum dia específico que esse atendente desatento, né, esse atendimento desatencioso acontece? Tem uma hora, um dia da semana, um turno específico? Então, estou olhando por esse ângulo, né? Então, eu vou registrar isso na ferramenta de estratificação. Olha, esse desatenção no atendimento ocorre no turno da manhã, por exemplo. Então, já estou estratificando, né? Estou aprofundando essa observação do problema. Por local, tem uma célula, um departamento, um setor em específico em que esse problema ocorre, então aprofunda a observação sobre o problema pelo ângulo da localização. Então, um atendimento desatencioso, por exemplo, pode acontecer numa determinada célula de atendimento. Daqui a pouco na empresa tem diversas células, né? Tem célula 1, 2, 3, ou célula A, B, C e D, e aí eu localizo, né? Então, observação mais aprofundada do problema, identifica que o local em que a desatenção no atendimento está acontecendo, por exemplo, na célula A. Então, já estratifiquei aqui por local. Já tinha feito por tempo, né? Agora, por tipo. Bom, então acontece por tempo no turno da manhã, por local na célula A, e por tipo. Esse atendimento desatento, ele acontece no atendimento via chat, via telefone, via redes sociais, o atendimento presencial. Qual tipo de atendimento? Então, observo sob outro ângulo. Agora, observo o mesmo problema, analisando por tipo. Tem alguma tipificação que dá para classificar? E aí eu ponho, então, aqui, registro, né, esse extrato. Então, vou colocar, por exemplo, né, que o atendimento presencial, né, é o tipo em que esse problema ocorre, né, de atendimento desatento. O sintoma é o próprio problema, né, a desatenção no atendimento. E depois outros fatores que possam, né, estar relacionados à ocorrência do problema. Tá? Então, em relação ao exemplo, atendentes desatentos, a gente pode ter, como o atendimento é feito, né, também pela internet, também por redes sociais, daqui a pouco outros fatores podem ser, né, falha na rede de computadores, né, falha na internet, né, ou, por exemplo, né, um nível muito elevado, né, de chamados de atendimento que gera, então, né, esse atraso. Então, a gente pode ter outros fatores a serem relacionados aqui, tá? Então, essa ferramenta de estratificação, ou seja, é um olhar observador sobre o problema, verificando os outros aspectos envolvidos, né, para tentar identificar melhor, estudar melhor esse problema, tá? Observar melhor o contexto geral. Inclusive, essa ferramenta, né, era uma ferramenta ali do trabalho disciplinar, né, questão número 1, né. Outra ferramenta que nós vimos na aula 4 foi o diagrama de Pareto, que tem origem lá no economista italiano chamado Vilfredo Pareto,
Então, por isso, a ferramenta leva o sobrenome dele, né? Ele fez aquela comparação na economia, né, que se tornou depois, né, um padrão de análise, em que ele identificou que 20% das pessoas, né, em média, né, num país, detém 80% da riqueza, né, e o inverso também é verdadeiro, né? 80% das pessoas detêm apenas 20% dos recursos, né? Essa lógica, né, é uma média padrão, então, que ele estabeleceu para as economias, tá, em termos de riqueza do país, mas que também foi adotada para outras áreas de gestão, para análise de estoques e para análise de qualidade também. Análise de qualidade, então, nós temos um gráfico, tá, em que se faz a distribuição dos defeitos. Então, nós temos um eixo de defeitos e um eixo de número de ocorrências daqueles defeitos. E graficamente nós conseguimos identificar, né, que a maior parte, o maior percentual de defeitos, né, ocorre num determinado tipo. Tá? Então, significando que se eu hierarquizar, né, os defeitos, eu consigo identificar o de maior impacto e já começar uma ação, né, de solução para o problema, trazendo uma rápida, né, contenção do maior problema. Neste caso, o primeiro tipo, aqui 54,55%. Claro que a soma dos demais, menores problemas, vão chegar até 100% dos problemas, né? Também vão ser solucionados, né, vão ser trabalhados, mas na hierarquia vão ser depois do primeiro, né, que é o que causa maior impacto. Esse é o objetivo, então, do diagrama de Pareto, identificar graficamente, né, a priorização dos problemas a serem trabalhados. Uma outra ferramenta que a gente viu nessa aula 4 foi o diagrama de Chikawa, que também é chamado de diagrama de espinha de peixe, né, justamente pelo formato dele, né? Se a gente olhar essa figura do diagrama de Chikawa, realmente, né, tem uma similaridade. Ele também é chamado de diagrama 6Ms, porque a gente analisa, né, o problema, o efeito, a partir de prováveis 6 causas que ocorrem, né, nesses princípios que começam com a letra M. Matéria-prima, mão de obra, máquina, medida, método, meio ambiente. Então, também é chamado de diagrama de 6Ms. E, claro, o diagrama de causa e efeito, né? Se analisam as causas daquele efeito, problema que está ocorrendo. Então, acho que essa é a ferramenta que mais apelido tem, né? Tem o nome do autor, diagrama de Chikawa. Aí depois tem todas essas outras nomenclaturas que a gente encontra, tá? Se a gente for pesquisar em livros, né, sites especializados sobre gestão da qualidade, entre outros, a gente vai encontrar todas essas nomenclaturas aí, né, que significam a mesma coisa, né, que é esse diagrama de Chikawa, tá? Claro, a gente tem um efeito, né, um problema, uma ocorrência, uma falha, um erro em algum processo, algum produto, algum atendimento. E a perspectiva é, esse efeito tem alguma causa provável em máquinas? Então aí se anotam as causas prováveis lá nas máquinas, nos equipamentos. Esse efeito tem uma causa provável em mão de obra? Então começa a se relacionar, né, as prováveis causas na mão de obra que possam levar a esse efeito. Faz essa análise para todos os outros M's, né, em matéria-prima, meio ambiente, método, medida. Então a gente vai ter uma relação, né, analítica de todas as prováveis causas nesses 6, né, princípios. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é um plano, né, de abordagem, propondo ações de solução para cada elemento que foi levantado. E, posteriormente, a verificação. Então, todas as soluções que foram propostas, né, para essas prováveis causas minimizaram aquele efeito, eliminaram aquele efeito, erro, defeito, problema, né, que estava acontecendo. Bom, então, se eliminou, foi efetivo. Se reduziu, né, drasticamente, percentualmente, o efeito, então surgiu efeitos. Agora, se o efeito permanece ou a redução percentual foi muito pequena, provavelmente na análise, né, alguma coisa ficou de fora. Então precisa voltar para a ferramenta e retomar essa análise. Tá? Então esse é o diagrama de Chikawa, também chamado de diagrama de causa e efeito.
Outra ferramenta que nós vimos na aula 4 foi o fluxograma, né? Ela é uma representação gráfica do fluxo de processos da empresa. Na realidade, cada processo, né, vai ter o seu fluxograma, ou seja, um gráfico que representa o passo a passo, né, de como as coisas devem ser realizadas, estabelecendo então um padrão de qualidade, né, de produção, de atendimento, né, de realização daquela atividade naquele determinado setor, departamento, né, daquela célula de trabalho. Em se tratando de empresas certificadas, em geral, nós encontramos os fluxogramas nas instruções de trabalho, nos procedimentos operacionais, os POPs, ou então as normativas, ou então no manual da qualidade da empresa, é muito comum. Empresas que não têm certificação da qualidade, eventualmente também utilizam fluxograma, né, mas são registros avulsos, né, às vezes ficam, né, no painel, né, da empresa, né, do setor daquela determinada área, tá, mas é uma ferramenta muito útil, tá, para identificar como se deve realizar um determinado processo e padronizar os processos, tá. Não necessariamente a empresa precisa ser certificada, né, para utilizar essas ferramentas, tá. Ferramentas que a empresa pode utilizar para melhorar, e melhora mesmo, né, melhora muito aí o resultado que as empresas têm, tá. A última ferramenta que a gente viu nessa aula 4, que a gente está retomando e revisando agora, foi o MASP. O MASP é uma sigla, né, é um método ou metodologia de análise e solução de problemas. Ele tem 8 passos, o MASP. E ele fica, então, concentrado ou dividido, né, nas 4 palavras-chave do ciclo PDCA, que é o planejamento, né, a execução, a verificação e a ação. No ciclo PDCA, no P, no planejamento, se distribuem as 4 primeiras fases do MASP. Então, compreende o planejamento dentro do ciclo PDCA, a fase 1 do MASP, identificação, fase 2, observação, fase 3, análise, fase 4, plano de ação. Na primeira fase, ou primeira etapa, né, ocorre a identificação. Se adequa muito bem, né, essa fase de identificação, por exemplo, a aplicação de uma ferramenta como a folha de verificação, né? Está no trabalho disciplinar. E exatamente, a segunda questão ali, né, do trabalho disciplinar, muito bem lembrado pelo Renan. Isso é Renan. Exatamente. Né, o MASP é a questão 2 do trabalho. E essa etapa 1, né, ela que, então, significa, né, identificar os problemas. Folha de verificação é uma ferramenta que pode ser aplicada, né, nessa primeira fase do MASP. Na segunda fase, ou segunda etapa do MASP, é a observação, se realiza, então, os aprofundamentos, né, uma observação mais profunda dos problemas que foram identificados na primeira etapa. E aí isso pode ser feito, é claro, né, através da ferramenta de estratificação. Eu posso observar sobre diversos ângulos, diversos aspectos, princípios distintos, estratificando, né, aqueles problemas identificados, ou seja, observando mais profundamente. Na fase 3 do MASP, nós temos a análise. Né? Aqui, poderíamos, né, aplicar tranquilamente um diagrama de causa e efeito, né, o diagrama de Chicago, para analisar, né, os problemas, suas prováveis causas, para depois, na fase 4, etapa 4, então realizar um plano de ação proposta para sanar, né, aquelas prováveis causas que foram analisadas antes. Então, essas 4 primeiras etapas do MASP se enquadram, né, no planejamento do ciclo PDCA. Claro, depois do plano de ação feito, né, parte-se para o do PDCA, que então classifica a etapa 5 do MASP, que é a ação. Sempre relembrando, né, colocar um plano de ação não prescinde, né, não ocorre antes, é claro, de realizar treinamento, capacitação, né, desenvolvimento das pessoas que vão, de fato, executar essas ações. Tá? Então, quando a gente fala em ação aqui no MASP, a gente está falando, primeiro, treinar e desenvolver as pessoas, é a primeira ação. A segunda ação, aí sim, né, executar o que foi planejado. Tá? Então, essa palavra ação aqui
engloba esses dois aspectos, tá? Sempre treina as pessoas primeiro, desenvolve, capacita, depois põe o plano a acontecer, executar. Executado o plano, próxima fase do MASP, fase 6, verificação, que é o cheque, né, do ciclo PDCA. Então, verificar os resultados. Nesse ponto, né, é importantíssimo ter estabelecido metas, ter estabelecido nos indicadores, né, os alcances necessários para identificar se o problema realmente foi solucionado ou não. Identificou-se, então, aqui, né, na verificação que houve uma melhora percentual significativa, né, no resultado, ou o problema foi plenamente sanado, então nós precisamos padronizar esse novo processo, essa nova forma de realizar, de fazer, de proceder. Faz com que, então, a gente vá para o item 8, que é a conclusão. Alteram-se os documentos necessários, as instruções, retreina, né, as equipes no novo processo e estabelece, então, a nova forma de realizar já nos registros, né, da qualidade. E aí, claro, parte para uma nova análise, né, já que o ciclo é de melhoria contínua, então a empresa tem que continuar buscando identificar, né, problemas e rodar todo, né, o ciclo do MASP na lógica do PDCA para estar constantemente buscando pontos, aspectos de melhoria contínua, seja no produto, seja no serviço, seja na forma de trabalhar, no processo. Tá? Então, essa foi a nossa última ferramenta da qualidade na aula 4. Né? Pessoal, retomamos então as ferramentas da qualidade. Vocês querem fazer alguma pergunta? Como é que ficou até o momento? Tudo certo. Tudo certo? A Karen colocou ali no chat. Agora que eu vi a tua pergunta, Karen, desculpa. Passou bastante tempo já. A Karen tinha colocado ali no chat antes se eu já tinha feito a chamada. Não, Karen, a chamada é só depois que a gente tem o conteúdo e depois do intervalo, né? Sempre tem conteúdo na primeira parte, aí a gente faz um intervalo e depois do intervalo a gente tem a chamada, né? Tá? Depois do almoço nunca começamos com a chamada, é sempre depois do conteúdo, tá, Karen? Certo? Legal. Em relação à revisão aqui das ferramentas, o Arthur colocou tudo tranquilo, a Renata colocou um talquinho certinho ali, a Caroline também tranquilo, Miriane também tranquilo, Ana Paula também colocou tranquilo. Muito bem, gente. Então vamos adelante. Então, vamos, já que é a nossa aula de revisão, né, das aulas 4, 5, 6, a segunda parte, né, da disciplina, vamos retomar, então, os elementos da certificação de gestão da qualidade, que foi a nossa aula 5 dessa segunda metade da disciplina. A gente usou como referência, para ver o processo de certificação, a gente utilizou a ISO 9000, né? De uma forma geral, existem 3 partes envolvidas num processo de certificação. Claro, as empresas, né, o item 3 ali, as empresas que querem obter uma certificação. O item 2, que são os organismos certificadores, aqueles que vão auditar e vão fornecer uma certificação, então, para essas empresas. E o 1, né, o organismo acreditador. O organismo acreditador, né, é uma referência, então, de cada país, né, para determinar quais são os organismos certificadores que poderão atuar naquele país. Então, o Inmetro acredita, autoriza os organismos certificadores. Alguns organismos certificadores são ABS, BVQI, DNV, LODES, SGS, que são acreditados, ou seja, autorizados pelo Inmetro para auditar as empresas e, cumprindo com os requisitos, emitir um certificado a favor, né, das empresas que, né, atestam a sua capacidade, a sua qualidade, né, naquela norma que a empresa está querendo se certificar. Então, são 3 partes envolvidas. Coisa que não acontece, né, nos
sistemas de gestão não certificáveis, né? No não certificável não tem organismo acreditador, não tem certificador, tem só as empresas, né? Que aplicam aqueles métodos de qualidade, filosofias de qualidade, de acordo com as suas necessidades. Mas aí são os não certificáveis, né? Certificáveis sempre tem esses 3 elementos. Então, a norma ISO 9001-2000, que a gente pegou como exemplo, né, de um processo de certificação, ela tem, na versão 2000, os princípios que norteiam, né, toda a norma ISO 9001. Mesmo ocorrendo, né, as versões posteriores, nós tivemos depois uma atualização em 2008, e depois uma atualização em 2015 da norma. Embora essas novas versões, toda a base, né, permanece. Então, nós temos 8 princípios fundamentais, princípios básicos que norteiam a norma ISO 9000 desde o ano 2000. Então, o primeiro é a organização focada no cliente, já é um objetivo, né, conceitual da própria gestão da qualidade, mas que está inserido dentro da norma, né, tá textualmente lá, é um requisito base. Nós temos os aspectos de liderança, que também fazem parte do conceito, né, da cultura e do conhecimento a respeito da gestão da qualidade, mas que se tornam um requisito, né, indispensável dentro da norma. E sempre que a gente fala requisito, isso vai ser auditado. A empresa vai ter que demonstrar, né, com fatos, dados, resultados, que ela está aplicando aquele requisito, senão ela não recebe a certificação, ou pode até mesmo, né, perder a certificação que detém. Né. O item 3, envolvimento das pessoas, também, né, faz parte de toda a teoria da gestão da qualidade e está lá como um requisito, né, dentro da norma. A abordagem por processo, então a empresa precisa ver, né, e olhar cada processo, determinar lá seus indicadores, suas metas, estabelecer instruções de trabalho, padrões, forma de gestão, né, de cada processo, a realização das melhorias, né, melhoria contínua que vão acontecer em cada processo, então tem que ser a abordagem, né, por cada processo, e além, né, de ter essa abordagem individualizada de cada processo, agora uma abordagem também sistêmica, né, olhando como o sistema no geral, né, reage às políticas e às práticas da qualidade, e a empresa, claro, né, realizando os ajustes, né, para a obtenção dos melhores resultados, já que a soma dos processos vão formar o sistema de gestão da qualidade da empresa. Claro, não poderia deixar de estar presente a melhoria contínua. Como ela ocorre, quais são as políticas, os requisitos, as regras, né, como se dá esse processo de melhoria contínua, como ele acontece em cada departamento, área, setor. O item 7, uma abordagem baseada em fatos para tomar de decisões. A gente viu até o exemplo, né, das ferramentas da qualidade, que podem ser adotadas, né, dentro de um sistema certificável para a empresa poder demonstrar, né, os seus dados, os fatos, né, os seus registros. Pode criar outros, né, para que consiga atender esse requisito da norma, esse requisito básico. E o item 8, a relação mutuamente benéfica com os fornecedores. Anteriormente, a versão 2000, né, não estava muito bem especificada, a versão 2000 deixou isso muito bem claro, né, os fornecedores fazem parte da cadeia produtiva da empresa, então o tipo de relação, né, o tipo de relacionamento que deve se ter com os fornecedores, né, deve ser benéfico, a fim de que o fornecedor, né, tenha todas as condições também, né, de garantir a qualidade daqueles materiais que há dentro da empresa. Né. Então, são esses 8 princípios fundamentais que se mantêm, né, nas versões posteriores. Tá. Muito embora existam, né, pequenas alterações, tanto na versão 2008 quanto na versão 2015 dessa mesma norma. O processo de certificação, tá? O que é esse processo de certificação? É a procura e a obtenção de uma declaração. Então, a empresa, para obter essa declaração de que ela é, então, uma empresa que detém um selo de qualidade, ela precisa atender a todos os requisitos, né, desse organismo independente, que é o organismo certificador, tá? E é ele que vai emitir essa certificação, essa declaração. Então, ele vai atestar, né, ele vai verificar se a empresa, através de uma auditoria, né, se a empresa está cumprindo com requisitos de qualidade em relação ao seu produto, ao seu serviço, ao seu processo, ao seu sistema de gestão da qualidade.
Atendidos os requisitos, esse organismo independente, certificador, e claro, reconhecido pelo Inmetro, né, vai emitir esse certificado, e a empresa, então, a partir desse momento, né, detém esse selo da qualidade. Tá? Claro, depois de obter a certificação, não acabou, né, o processo de qualidade, né, esse sistema de gestão da qualidade é perene, é contínuo, então, o organismo independente, certificador, reconhecido pelo Inmetro, vai retornar a essa empresa, né, em momentos específicos, né, em períodos específicos, né, depende de cada organismo certificador, às vezes de 3 em 3 meses, né, no primeiro ano, e depois de 6 em 6 meses, né, nos anos seguintes, ou em outros períodos estabelecidos, né, pelo esse organismo certificador, é claro, né, obedecendo os requisitos de cada norma. Tá? Bom, então como é que ocorre essa certificação? A primeira coisa que a empresa que quer uma certificação deve fazer é selecionar qual a norma. Porque além da 9001, né, que é uma norma para processo, produto, serviço e sistema de gestão de qualidade em si, a gente tem normas, né, voltadas à gestão da qualidade ambiental, normas voltadas, né, ao direito do trabalho, como a SA 8000, norma voltada para saúde e segurança do trabalho, como a ISO 45000, né, entre outras, né. Então, selecionada a norma que ela deseja certificar, aí então vai implementar o seu sistema de gestão da qualidade, aplicando, é claro, os conceitos e todos os requisitos, né, mencionados nos capítulos da norma. Então, cada norma vai ter, né, o seu manual lá, e uma soma, né, de capítulos e requisitos dentro de cada capítulo. A empresa deve aplicar, e aí, claro, né, após aplicado, executado, e o sistema de gestão da qualidade, né, trabalhando já com todos esses requisitos, aí, neste momento, né, a empresa está apta a escolher um organismo certificador, porque é esse organismo certificador que vai, então, auditar a empresa no cumprimento dos requisitos que foram implantados. Muito bem, escolhido o organismo certificador, este, junto com a empresa, vai, então, verificar todos os processos, auditar cada uma das atividades, cada um dos processos da empresa. A empresa demonstrou, então, o cumprimento de todos os requisitos, atendeu tudo aquilo que foi solicitado, ela obtém o certificado. O organismo certificador, então, emite, e a empresa passa a ser detentora desse certificado. Esse certificado, ele é temporário, né? Nunca é absoluto. Então, ela vai ter que continuar trabalhando para manter o certificado. Tá? A empresa vai necessitar, então, evoluir o seu sistema de gestão da qualidade, né? Provocando a manutenção da sua existência, e, é claro, aprimorar os processos para que ela possa, né, continuamente, né, desenvolver e crescer a sua gestão da qualidade. Na norma ISO 9001-2000, né, os capítulos dessa norma, né, são esses que nós estamos vendo. Né? Então, cada norma vai ter lá os seus capítulos, e dentro de cada capítulo, uma série de requisitos a serem atendidos pela empresa que quer se certificar. No caso da norma ISO 9001-2000, então os primeiros ali são apenas introdutórios, né? Introdução, objetivo, referência normativa, termos e definições. Quando digo apenas introdutórios, não significa que são desprezíveis, né? Eles são informações importantes sobre como executar, né, essa norma, né? Como realizar, entender a norma para aplicar os seus princípios, os seus requisitos. Inclusive na introdução está ali, né, uma definição de termos e definições justamente para a compreensão, né, da norma e conseguir executar todos os requisitos. Mas os capítulos detentores, então, de requisitos que vão tratar do processo, do produto, do serviço, da gestão, né, acontecem ali a partir do sistema de gestão da qualidade e vão até medição, análise e controle. Tá? Cada um desses capítulos, então, vão ter subitens, né, totalmente recheados aí de um grande número de requisitos que a empresa precisa estudar profundamente, né, porque ela vai ser auditada em cada um deles sem exceções para obter o certificado.
tá? Bom, como a gente comentou antes, né, a versão 2000 é toda a base, né, da norma ISO 9001, mas ela teve novas versões posteriores. Em 2008, né, então aconteceu uma atualização, e essa nova versão, ela não alterou toda aquela base, né, de requisitos, tá? Não houveram acréscimos de requisitos, se mantiveram os mesmos requisitos que tinha na versão 2000. A única coisa que foi feita na versão 2000 foram acrescentados alguns textos aí de esclarecimento para melhorar o entendimento das empresas em relação à forma como, né, executar, né, aqueles requisitos, como implantar aqueles requisitos, como cumprir aquilo que estava sendo solicitado nos requisitos. Então foram textos explicativos, né, de acréscimo. Mesmo assim, né, apenas sendo textos explicativos, mesmo assim as empresas, né, tiveram que atualizar, né, a sua certificação, ou seja, todos os seus documentos, né, instruções, procedimentos, manual da qualidade, normativas, tiveram que ser atualizados, né. Então, sempre quando há uma nova versão, há a necessidade da empresa, né, se atualizar em relação a essa nova versão para ter a manutenção, né, da sua certificação. A versão mais recente, e que é a atual, vigente no momento, né, é a versão 2015 da norma ISO 9001, é a última versão. A cada 7 anos, a 9001 lança uma versão, né, uma atualização. Então, de 2000 para 2008 foi isso, né? Foram 7 anos e a versão, né, nova foi lançada em 2008. 2015 é a mesma coisa, tá? Nessa versão 2015, houveram algumas alterações, né? Ou melhor dizendo, inclusões, né? Porque a base permaneceu lá, como sempre, desde a versão 2000, mas o que houve foram alguns acréscimos, tá? Então a gente teve uma atualização em relação ao aumento dos requisitos de liderança. Isso já estava lá na base, né? Lá na versão 2000, mas na versão 2015 houve um acréscimo, aumentou ali os tópicos, né, de requisitos de liderança, da gestão da empresa, tá? E houve também uma maior ênfase na relação cliente-satisfação, né, dos resultados que se quer alcançar dessa relação, tá, da empresa em relação aos seus clientes, em relação à satisfação dos seus clientes, que também já estava presente lá na base, né, na versão 2000, mas houve uma maior ênfase na versão 2015. Então, houveram alterações textuais também, né, com acréscimos, tá, e as empresas igualmente precisaram, né, se atualizar para a versão 2015, né, para manter a sua certificação e, claro, né, essas verificações, essas alterações vão acontecendo, né, à medida que as reauditorias, né, do organismo certificador vai acontecendo ao longo dos anos, né. Muito bem. A versão 2015, né, assim como qualquer outra versão, né, da 9001, elas recebem um período de transição, e é um período de transição bem, né, bem longo, um período de transição de 3 anos. Então, 2015, as empresas tiveram aí até meados de 2018, né, para realizar as alterações nas suas documentações, nos seus processos. Então, realmente, né, a maior parte das empresas não vai levar esse tempo todo, né, para fazer essas adaptações, né, e se adequar. Mas existem uma diversidade muito grande de organizações, né, empresas muito grandes, né, e multinacionais, precisam alterar, né, essas documentações, né, em diversos países, né, em que ela atua. Que a ISO 9000 é uma norma internacional, né, então alterou a norma ISO 9000, alterou para todos os países, né, em todas as localizações, em todas as empresas que têm essa norma, tá? E aí eles entendem que esse período, né, é mais que suficiente, né, período de 3 anos para a empresa se adequar, tá? É um período bem elástico. A grande maioria, como a gente comentou, das empresas, né, já faz isso no primeiro ano, né, vai levar todo esse tempo, mas para aquelas que tiverem mais dificuldades, né, tem essa tolerância de 3 anos, tá? Claro que encerrada a tolerância, né, de 3 anos, a partir de 2018, por exemplo, qualquer empresa, né, que não cumprir
com os requisitos atualizados na nova versão, corre o risco de perder a sua certificação certamente. Muito bem. Pessoal, antes da gente retomar aí a aula 6, em relação à aula 5, como é que ficou, gente? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma dúvida? Tá tranquilo. Tranquilo? Tudo certo. Bem. Então, revisão agora da aula 6, né? Faz pouquinho que a gente falou sobre ela, né? Falamos de manhã, mas está no nosso plano de ensino, né? E a gente cumpre com o plano de ensino. Então, vamos fazer uma retomada, né? Mesmo que breve e rápida aí da nossa aula 6, que foi a aula que a gente teve no período da manhã, tá? Muito bem. 5S foi uma ferramenta, né, criada pelo Kaoru Ishikawa, o mesmo autor lá do diagrama de Ishikawa, buscando aí organizar diversos aspectos das empresas. E aí, essas palavras, né, de origem japonesa começam com a letra S, por isso a ferramenta, né, leva esse nome de 5S, tá? Que é o Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuki e Seiri. Posteriormente, como essas regras do 5S, né, elas foram também utilizadas pelo mundo afora, se notou a necessidade de acrescentar mais 3 S's, né, chegando então até 8 S's. O Seiton é o senso de organização, né, cada coisa em seu lugar, um lugar para cada coisa. O Seiso, o senso de limpeza, né, com aquela perspectiva de que o lugar mais limpo não é o que mais se limpa, né, mas o que menos se suja, né. Depois o Seiketsu, o senso de saúde e higiene, com o objetivo então de cuidar, né, do colaborador em relação não só à saúde física, mas saúde mental também. O Shitsuki, o senso de autodisciplina, que é o senso, enfim, que faz a amarração entre todos os sensos, né, trazendo a questão da responsabilidade, comprometimento, né, de todos, para que haja sucesso na aplicação dos demais sensos. E, é claro, o senso de utilização, né, que tem aquele princípio de que, né, nós temos aquele princípio de que precisamos separar, né, aquilo que é útil do inútil, ou seja, a regra um é melhor, né, tudo aquilo que é inútil precisa ser descartado, se mantém só aquilo que é útil. Então, esses foram os 5 sensos que a gente viu na nossa aula da manhã. Além do sistema não certificável, né, como exemplo os 5S, nós vimos também que existem outros sistemas certificáveis. Então, para além da ISO 9001, né, que é uma certificação de requisitos de qualidade, de processo, de produto, do serviço prestado, nós temos normas que buscam outros enfoques. Tá? Então, nós temos aí a norma ISO 14000, o enfoque dela é a gestão ambiental. Tá? Claro que ela tem requisitos, claro que ela tem todos os princípios de gestão de qualidade, né? Mas ela busca, então, um olhar, né, sobre o contexto organizacional na sua relação com o meio ambiente em que essa empresa está colocada. Porque fazendo parte, né, de um ecossistema, ela deve, então, buscar minimizar os impactos, os efeitos nocivos da sua atividade, né, nesse ambiente em que ela está inserida. Tá? Ela não é um elemento inerte no processo, né? Pelo contrário, é um atuante, ativo, né, causando efeitos nesse sistema em que ela está colocada, né, sistema ambiental externo. Então, todas as empresas, né, que são certificadas na ISO 14000,
são obrigadas a cumprir com uma série de requisitos, né, sobre esses impactos ambientais, sempre buscando eliminar impactos, reduzir impactos, né, e realizar tratativas, né, em relação aos impactos que possam ser causados, tá? Sempre tentando recuperar e manter, né, a relação harmoniosa com o meio ambiente. A versão mais atual dessa norma é a 2015. Ela também tem períodos, né, de alteração e, portanto, né, as empresas têm lá um período de adaptação. Em geral, as normas ISO 9000, né, variam aí de 1, 2 a 3 anos, né, de transição, tá? Que é o que acontece, então, com a norma ISO 9001, por exemplo, e igualmente com a norma 14000. Ela estabelece aí alguns requisitos, tá? Para a empresa em relação a esses princípios da gestão ambiental. Então, alguns deles, apenas alguns, né? Cada norma tem uma série de capítulos, né? E subitens dentro dos capítulos com requisitos a serem cumpridos. Alguns deles são, né? A empresa precisa avaliar as consequências ambientais das suas atividades, né? Ou seja, ao realizar, né, a sua prestação de serviço, né, ao produzir ou vender um produto, né, quais são os impactos ambientais disso, né, em relação ao descarte, né, dos resíduos de produção, em relação, né, às sobras de uma prestação de serviço, né, em relação, né, aos insumos que a empresa utiliza, como é que isso é tratado depois, né? Volta para o meio ambiente, a empresa tem uma logística reversa e busca o reaproveitamento dos materiais. Depois da vida útil do produto, né, o cliente pode devolver, né, por assim dizer, né, a carcaça do produto para a empresa que faz o reuso. Como é que é isso? Como é que acontece? Quais são as políticas? Quais são os requisitos estabelecidos aqui? Claro que a empresa precisa atender às necessidades, demandas da sociedade. Então, a sociedade vai construindo, né, ao longo do tempo, né, requisitos de qualidade ambiental, e a empresa tem que ir se adequando a essas necessidades. Então, quando diz ali atender às demandas da sociedade, é também atender, tá, a legislação ambiental vigente no país. Então, a legislação ela reflete os anseios e desejos de uma sociedade em relação à proteção, né, da qual aquela legislação se refere. Então, se a gente tem uma legislação ambiental, essa legislação se refere a anseios da sociedade em relação à proteção que desejam ao meio ambiente. E aí há um compromisso, né, de requisito da norma que as empresas devem cumprir, né, com essa legislação ambiental. Claro que a empresa precisa definir, né, as políticas e objetivos com base em indicadores que vão apontar, né, a direção em que a empresa está seguindo, né, em relação aos impactos que ela causa. E claro, né, a partir dos indicadores, fatos, dados, informações, aplicar medidas, contramedidas, planos de contingência, planos de solução, né, para minimizar ou eliminar os impactos que ela esteja causando, tá? Daí nós temos a pegada ambiental, né, também chamada pegada verde, né, em que a empresa consegue verificar, né, em que fase, né, ela se encontra. E claro, né, sempre o objetivo, custos, né, podem ser estabelecidos como requisitos, já visto que a empresa vai cumprir com normativas de gestão ambiental, e ela vai se precaver de causar danos ambientais, né, ela também vai estar prevenindo que ela seja multada, né, pela legislação, enfim, organismos verificadores, vai evitar que ela tenha esses custos das multas, né, por descumprimento de regra ambiental, já que, né, vai ser um requisito de gestão da qualidade ambiental dentro da ISO 14000, que ela cumpra, né, então vai estar lá uma série de regras, normas, procedimentos, instruções de trabalho, procedimentos de como as pessoas devem fazer o trabalho e agir, né, evitando, então, incorrer nesses riscos, né, de custos. Bom, como alterou, né, em 2015, quais foram os acréscimos, né, em relação à versão anterior? Houve um acréscimo de nível de estrutura de qualidade ambiental, então aumentou-se os patamares, né,
de exigência em relação à gestão ambiental. Se implementaram requisitos ali com maior responsabilização dos gestores das empresas em relação ao impacto ambiental que a empresa causa, né? Uma abordagem e uma visão de equilíbrio ecológico, que é aquela que a gente comentava antes, né? A empresa faz parte de um sistema, né? De um meio ambiente, ela está colocada, não é um ente inerte, então aquilo que ela faz impacta o meio em que ela está posta. Então, a abordagem de equilíbrio ecológico leva a esse entendimento, né? Que a empresa não pode, no mínimo, não pode piorar o espaço em que ela está colocada, né? Então, buscar esse equilíbrio e, dentro do possível, né, realizar um processo de melhoria, né, não só não piorar, mas como melhorar, né, o meio ambiente onde ela está colocada. Tá? Também entraram requisitos aí para que a empresa reanalise, repense, né, reveja sempre e constantemente os seus impactos, estudo dos riscos e das oportunidades, estudar os riscos para estabelecer os planos de contingência, né, para que eles não venham a se tornar realidade, e claro, né, estudo das oportunidades para que a empresa possa aproveitar, né, chances, meios, né, possibilidades de aproveitar realmente, né, o nosso produto, né, agora é um produto que utiliza tal material biodegradável, por exemplo, né? Então está aproveitando uma oportunidade, né, de melhoria no seu produto, no seu processo, né? Aquela questão dos relatórios proativos que a gente tinha comentado, né? Não somente um relatório que aponte dados, né, ou as direções em que a empresa está seguindo, mas já um relatório apontando esses elementos em conjunto com propostas de solução, né, que vão ser imediatamente, né, colocadas em ação para minimizar os impactos. A conformidade reforçada, ou seja, né, essa conformidade reforçada, né, ela pode vir inclusive através de auditorias internas, né, é sempre muito importante que a empresa tenha, né, não só forçosamente uma melhoria por causa de manutenção do certificado através das auditorias externas dos organismos certificadores, mas ela possa ter uma conformidade reforçada com as auditorias internas, né? Então, antes de acontecer uma auditoria externa, a empresa está constantemente, né, auditando seus próprios processos, né, um processo de governança mesmo, para que quando chegar a auditoria externa, né, ela esteja sempre com tudo em ordem. E é claro, né, como qualquer sistema de gestão da qualidade, né, a melhoria contínua é um parâmetro, né, ou seja, constantemente buscando o que a gente pode melhorar em termos, né, de produção, qualidade, processo, operação de serviços, né, para minimizar os nossos impactos ao meio ambiente. Tá? Depois a gente viu a norma SA8000, que também é uma norma internacional, né, que preconiza e que traz requisitos de responsabilidade social para a empresa, né, em relação aos direitos dos trabalhadores. Tá? A gente comentou a respeito, né, de diferenças culturais, né, de diferenças de direitos que realmente existem, né, de país para país, e essa norma busca estabelecer requisitos mínimos, né, para as empresas internacionalmente, no sentido de atender, né, às necessidades dos trabalhadores em relação aos seus direitos do trabalho. Tá? Depois vimos também a série OSAS 18001, que é uma série muito conhecida, né, mas que sofreu uma alteração de nomenclatura a partir de 2018, ela passou a se chamar ISO 45001. Tá? Claro que as empresas tiveram, né, um período de transição aí para fazer as alterações dos seus documentos, instruções, processos, manual da qualidade em relação a essa norma, porque no mínimo aí já tinha que trocar o nome, né, da norma nos registros. Mas é claro, né, que nessa atualização houveram algumas atualizações aí de requisitos, né, para a empresa também se adequar. O foco dessa norma, né, também é nos colaboradores, tá, em relação à segurança e saúde ocupacional. É uma norma importante, né, em termos de segurança do trabalho, né, que é uma área de gestão, mas também importante em relação a departamento pessoal, RH das empresas, né, que também precisam manter, né,
um subsistema de segurança, né, e de saúde das pessoas, né? Então, se adequa muito bem, né, aos requisitos de gestão das empresas, tá? Também é uma norma internacional. Uma das últimas, né, certificações que a gente viu ainda na aula da manhã foi a SASMAC. A SASMAC ela é muito específica, ela também é uma norma, né, de segurança, saúde, mais voltada, né, ao meio ambiente, tá? No sentido de que ela busca estabelecer proteções à segurança e saúde de uma forma geral, né? Ela não é específica, né, em relação ao trabalhador de forma direta, né, mas ela é ampla, não só o trabalhador, mas a sociedade como um todo, né, os indivíduos que compõem a sociedade. Por quê? Ela se refere a empresas que trabalham, né, com produtos químicos perigosos, fazem transporte, armazenamento, movimentação, né, manuseio desses produtos perigosos, tá? Eles podem causar danos ao meio ambiente e, por via de consequência, às pessoas, à população, né, aos indivíduos, tá? Então, por isso eu digo que ela é de uma forma mais geral e mais ampla, né, porque esses danos, por exemplo, causados, né, numa plantação, numa floresta, né, num terreno, né, no ar, na água, né, pode ter um impacto, né, muito amplo, muito grande numa dada, né, região em que esses produtos químicos, né, possam afetar. As empresas que atuam ou querem atuar, né, com produto químico perigoso precisa ter essa certificação, tá? Em geral, as empresas associadas, né, à ABQUIM, Associação Brasileira de Indústrias Químicas, tá? E o objetivo é claro, né, é eliminar riscos de acidentes, né, minimizar os impactos, né, causados se ocorrer algum tipo de acidente. Então, essa norma estabelece, né, todos esses requisitos que precisam ser cumpridos e a norma, né, SASMAC atual é a versão 2014. Tá? Claro que toda vez que sai uma nova versão, né, a empresa precisa se readequar, né, a essa nova versão e a SASMAC da mesma forma. Aqui no Rio Grande do Sul, né, a gente também viu, tem uma premiação, né, que é o Prêmio da Qualidade aqui no Rio Grande do Sul, que é o PGQP. É o Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade. Então, todas as empresas, né, que têm uma certificação da qualidade podem concorrer a essa premiação. Tá? São os mais variados, né, enfim, tipos, né, de ramos que são premiados. Então, tem premiação, né, para o ramo químico, premiação para o ramo da indústria moveleira, premiação para o ramo da indústria metalmecânica, premiação para a área de serviços, para o comércio, para a questão hospitalar. Então, uma série de ramos, né, todos eles, né, são, então, premiados, né, caso, né, atendam a todos, né, os elementos aí da premiação. Ou seja, ela tem um certificado e ela é melhor, né, entre todas aquelas empresas naquele ramo que tem aquele certificado. Então, ela pode receber uma premiação ouro, prata ou bronze, né, e claro, né, a empresa se manifesta, né, ela aponta interesse a participar do PGQP. Então, o PGQP não vai visitar toda e qualquer empresa, né, ele vai premiar aquelas empresas que se candidataram ao prêmio. Então, a empresa tem que se inscrever, né, e para poder concorrer a essa premiação, é claro, né, e para poder concorrer, ela deve obedecer requisitos e ser certificada, né, e concorre à premiação PGQP. Muito bem, gente. Em relação aí a essa revisão da nossa aula 6, os outros sistemas certificáveis, né, e também ao não certificável, né, 5S. Como é que ficou, gente? Dúvidas? Perguntas? Tudo certo. Tudo certo? Legal, Renan. Minha empresa ganhou esse PGQ. PGQP, É, exatamente, né? É uma premiação que as empresas podem se candidatar, né? Então,
a tua empresa concorreu, certamente ela se inscreveu, né, para Uhum. poder ganhar. Claro que as empresas que não se inscrevem, né, não concorrem, né, não ganham É essa verdade. premiação. É isso aí. A Miriane colocou ok, tranquilo. O Arthur colocou tudo certo. A Ana Paula colocou um ok ali no chat. O Juan também colocou um tranquilo. Muito bem, gente. Então, essa foi a nossa breve revisão aí, né, das aulas 4, 5 e 6. Estava no nosso plano de ensino, né? Então, fizemos essa revisão, né, dessa segunda metade da disciplina. Na nossa próxima aula, gente, dá uns recadinhos aqui antes do intervalo. Na nossa próxima aula, sábado que vem, na parte da manhã, tá, ocorre uma revisão geral, tá, com o objetivo de nos prepararmos para a prova da tarde, tá. Então, geralmente quem está com um bom score de presenças, né, às vezes no sábado de manhã, que é o dia da prova, escolhe para faltar. Não recomendo, porque é uma revisão de preparação para a prova, né, então é importante participar. E à tarde, sim, né, às 13 horas acontece a nossa prova, e aí a nossa último momento de conexão ao vivo, né, é no sábado de manhã, tá? Porque no sábado à tarde, né, que vem, é só a prova, né, lá no Moodle, tá? Pessoal, se vocês não têm, então, maiores dúvidas ou perguntas a acrescentar de momento, a gente vai para o nosso intervalo, né, tomar aquele café, né, preto sem açúcar, que é para tirar o sono do almoço, né, e aí depois a gente volta com a chamada ao vivo, e depois, claro, exercícios, né, no nosso Classroom, tá? A Alice mandou no chat que estava finalizando o trabalho. Tranquilo, Alice. O trabalho pode ser entregue hoje, tá? Ainda até às 23h59, até a noite, tá? Tranquilo. Vamos fazer o nosso intervalo. Lembrando que na volta do intervalo a gente já faz a nossa chamada, né, ao vivo, então é importante que vocês, né, estejam conectados, né, para responder a presença. Eles que puderem, então, não sair da conexão durante o intervalo, permaneçam, né, facilita bastante. A gente faz a chamada, aí está todo mundo já presente respondendo, e às vezes pode dar algum problema se, né, não consegue retornar, né, do intervalo para responder a chamada, né? Às vezes dá um problema na conexão, então se puderem permanecer, tanto melhor, tá? Só fecho o microfone e a câmera, abro novamente então às 14h25 para a nossa chamada. Até daqui a pouco, gente.